Shalom, queridas e lindas mulheres, querida moça. Que bom estar conversando com você nessa nossa caminhada sobre a Bíblia. Esse quadro que nós temos em nosso canal Saia dos Casulos é sobre a Palavra de Deus. Sabe, eu quero dizer para você, querida mulher, que eu já disse isso anteriormente, usando as palavras do salmista, quando ele diz o seguinte: quanto amo a tua lei, a tua palavra, é o meu meditar todo dia. Ah, como a palavra de Deus realmente deve ser o meditar nosso todo dia. Eu amo a palavra de Deus. Eu gostaria de mostrar aqui, eu já mostrei uns vídeos anteriores, aqui eu tenho minha coleção de Bíblias. Várias versões, para estudar, para compreender melhor a palavra de Deus. E aqui nós temos a Bíblia escrita à mão. Eu já copiei 41 livros da Bíblia à mão, escrita à mão, manuscrito. Esse livro aqui, que está em formato de códex, é o livro de Gênesis. É o livro de Gênesis. Eu escrevi imitando aqueles livros, do tempo da Idade Média, que eram livros, feitos à mão, escritos à mão. Está sendo muito interessante esse meu projeto de escrever a Bíblia. E aqui nós temos vários escritos em rolos, Aqui eu tenho o livro de Isaías. E é interessante. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, aprofundando, cada dia mais um pouquinho, sobre a palavra de Deus. Que livro é esse? Por que se chama Bíblia? Então nós vamos estudar hoje o que significa essa palavra Bíblia. Por que nós chamamos esse livro de Bíblia? Será que esse é o nome realmente desse livro? É o nome verdadeiro? O que significa essa palavra Bíblia? Muito bem, Bíblia. Mas antes, vamos ver o que o próprio Jesus disse sobre a Bíblia. Em João, Evangelho de João, capítulo 5, o verso 39. 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que interessante, Jesus chamou a Bíblia de Escritura. Escritura. Será que esse é o nome da Bíblia? A Bíblia é chamada de Escrituras. As Sagradas Escrituras. Vamos ver outros versos que falam sobre isso? Olha, veja só, 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente, isto é, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Veja, aqui Pedro chamando de Escrituras. Agora veja, 2 Timóteo, olha que interessante, 2 Timóteo, capítulo 3, 15 a 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós vemos aqui dois nomes, Sagradas Letras e Escritura. Olha que interessante. Veja agora 1 Pedro 1:25. 1 Pedro, mostrando alguns versos para nós entendermos, E depois entendemos por que começou a chamar de Bíblia.
1 Pedro 1:25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Palavra do Senhor. E veja agora, João 17:17. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, palavra da verdade. E agora veja em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Olha que interessante. 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Palavra da profecia. Então veja os nomes que a própria Bíblia apresenta de si mesma, né? As escrituras sagradas. Então por que chama Bíblia? Essa palavra Bíblia, nós encontramos Bíblia Sagrada. Sabe, a palavra Bíblia foi usada pela primeira vez pelo patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo, em 398 a 404 depois de Cristo. Esse patriarca, quem foi esse camarada, esse João Crisóstomo? Ele nasceu em Antioquia, em 347, e ele era um arcebispo de Constantinopla. E ele foi um dos patronos da igreja primitiva, da igreja cristã, um dos mais influentes e importantes. Esse homem, ele foi famoso porque ele escrevia homilias, né? É um tipo de sermão, de sermões, que ele usava a Bíblia de maneira prática. E as pessoas gostavam muito dos seus sermões. E foi ele que chamou a palavra de Deus, as escrituras sagradas, de Bíblia. E esse termo, então, ficou popular. E até hoje nós usamos, geralmente as Bíblias, coloca assim, Bíblia Sagrada. Eu, assim, para ficar um pouquinho com a Bíblia, com o original, essa aqui, que eu pus uma capa de couro nova, né? Eu escrevi num couro Escrituras Sagradas. Mas eu que quis fazer assim. Mas geralmente vem Bíblia. Então, por que chama Bíblia? Porque esse Crisóstomo começou a usar esse termo, ficou popular, e porque também essa palavra Bíblia, que é derivada do grego, que é biblion, que significa livro, papiro, né? E que vem também da expressão grega que é biblioteca, que significa livros sagrados. Porque na realidade o que acontece? A Bíblia é uma biblioteca. A palavra biblioteca vem de Bíblia também, de biblios. Então, é uma biblioteca, porque ela tem 66 livros. E realmente é uma biblioteca. Então, por isso que chama as Escrituras Sagradas de Bíblia. Agora você fica sabendo, né? A origem dessa palavra Bíblia Sagrada. Mas, na realidade, o nome que a Bíblia dá a si mesma, seja no Antigo Testamento, quando no Novo Testamento, é as Escrituras Sagradas. Então, como eu disse, a Bíblia ela tem 66 livros. E esses 66 livros têm uma divisão. Os 39 primeiros livros, eles pertencem a uma divisão chamada de Antigo Testamento. E os 27, os outros 27 correspondem ao Novo Testamento.
Então a Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que também os judeus, né, chamam de Primeiro Testamento, e o Novo Testamento, né, que foi escrito depois de Cristo, ou Segundo Testamento, como os judeus gostam de chamar. Por que esse nome testamento? O que significa esse nome testamento? Será que é realmente assim corretíssimo dividir a Bíblia assim? É e não é. Ué, como assim? Eu vou explicar. Na realidade, o Antigo Testamento e o Novo Testamento deveriam receber outro nome. Sabe qual que é? Aliança. Aliança seria assim, aliança antiga e aliança nova ou nova aliança. Essa palavra aliança lá no hebraico quer dizer berite. E vamos ver onde aparece essa palavra? Vamos lá. Êxodo. Vamos lá, Êxodo capítulo 24. Olha que interessante. 24, 1 a 8. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu de uma só voz, dizendo: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias e outra metade aspergiu sobre o altar. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse-lhe: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Aqui está referindo uma aliança, que nós vamos ver agora mesmo que essa aliança. E essa palavra aliança aqui é berite. O que é aliança? Essa palavra aliança quer dizer contrato, um acordo. Então, se o Primeiro Testamento, na realidade, deveria ser aliança, e o Segundo Testamento deveria ser chamado Nova Aliança, por que usou essa palavra testamento? Por quê? Porque eu vou explicar. Essa palavra testamento foi usada, sabe quando? Lá antes de Cristo, lá em Alexandria, foi 70 sacerdotes, 70 eruditos, eles traduziram a Bíblia do hebraico para a língua grega. A versão chamada Septuaginta, que foram 70 homens eruditos, se reuniram e traduziram do hebraico para o grego. Então, esses 70 eruditos, eles, em vez de traduzir berite por aliança, eles traduziram por uma outra palavra grega, que não é berite, mas testamento. Entendeu? Então, por isso que depois começaram a usar essa palavra testamento. Mas, na realidade, o uso foi sacramentado
quando São Jerônimo, lá no século IV depois de Cristo, São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia para o latim. Havia uma tradução mais antiga chamada Vetus Latim, mas foi São Jerônimo que traduziu, que passou, a Bíblia, que estava em grego, que estava no hebraico, para o latim. A chamada famosa Vulgata Latina. Essa tradução para o latim é a tradução que a Bíblia Católica usa até hoje. Ela teve algumas revisões, mas realmente é uma tradução muito apreciada pela Igreja Católica. E essa versão, a Vulgata, porque São Jerônimo baseou na Septuaginta, na tradução dos 70, e ele manteve a palavra testamento, em vez de colocar a palavra berite, que é aliança. É claro que a palavra testamento no grego, e mesmo para nós hoje em dia, não tem um sentido assim 100% da palavra aliança. Porque quando eu falo em testamento, o que é um testamento? Testamento é algo que eu deixo, eu passo para os meus filhos. A pessoa morre, ele faz um testamento, fala, olha, essa casa vai ficar com você, esse carro vai ficar com outro, isso é testamento. Então, na realidade, o correto 100% seria a aliança antiga e a nova aliança. Mas ao ser colocado por São Jerônimo, na Septuaginta, não tem nenhum problema. Isso não tira realmente o sentido de que o primeiro testamento foi a aliança antiga e o segundo testamento, o novo testamento, que é a nova aliança, isso não altera, não tira o brilho, do primeiro e do segundo testamento. Então, nós já aprendemos hoje, que a Bíblia é uma palavra que vem do grego, que é livros, vários livros sagrados. A Bíblia tem 66 livros e que ela é dividida em duas partes interessantes e importantes, que é o primeiro testamento, ou Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e o segundo testamento, ou Novo Testamento, ou Nova Aliança. Mas eu gostaria de estudar um pouquinho para que você, querida mulher, entendesse um pouquinho essa palavra aliança, berite. Ela é muito importante para nós entendermos e estudarmos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas dizem o seguinte, então se usa assim a palavra Antigo Testamento e Novo Testamento, mesmo que seja Nova Aliança ou Antiga Aliança e Nova Aliança, quer dizer que é antiga, é ultrapassada. É antigo. Pode ser até descartável. Mas nós vamos entender o que quer dizer essa aliança. Que aliança é essa? Quando é que Deus fez aliança com o ser humano? Nós temos que entender isso, porque aí, se você entender, você vai ver que o Novo Testamento é simplesmente a continuação ou ratificação da antiga aliança. E nós vamos estudar isso aqui, é importante. Há muitas pessoas fazendo confusão com isso. Muitos dizem, não, o Antigo Testamento era do povo de Israel, dos judeus. Não, nós evangélicos, nós protestantes, somos do Novo Testamento. Então vamos ver. Essa palavra aliança, berite, ela se referia aos contratos, os concertos que se faziam lá antigamente, nos primórdios dos reinos, dos reis e os seus súditos. O rei fazia uma aliança, fazia um contrato com o seu povo. Então o rei vinha dizendo, olha, vocês querem ser meu povo e eu ser o rei de vocês? Querem? Então tá aqui, tá aqui as leis, as regras. É como a Constituição, aqui tem os deveres. E vocês querem, então se vocês não obedecerem, vai acontecer isso de bom, se vocês não obedecerem, vai acontecer isso de ruim. Então o povo fazia um concerto com aquele rei. Era assim que era feito. Então,
essa palavra Berit vem disso aí, era um contrato que um rei fazia com seus vassalos, com seu povo. Podemos pegar um exemplo moderno, não é tão moderno, né? Porque o casamento vem desde a criação. O casamento é um contrato. Todo mundo que casa vai lá no juiz de paz e está lá o contrato. Lê-se o contrato, cada um assina. É um contrato, é um concerto, é uma aliança. Será que Deus fez aliança com o ser humano? Sim, e nós vamos estudar rapidamente aqui as alianças que Deus fez. Deus fez uma aliança, um concerto, um contrato com o ser humano. Ele fez o ser humano perfeito, o homem e a mulher perfeitos, e eles pecaram. E quando eles pecaram, se esconderam de Deus, Deus foi atrás dele, Deus começou a conversar com eles, falou, mas por que vocês fizeram isso e tal? E vocês agora estão numa situação difícil. Mas eu vou fazer um concerto com vocês, vou fazer um trato com vocês. E em Gênesis 3,15, está lá o contrato. Aqui não aparece a palavra aliança, Berit, mas nós podemos dizer sim que aqui foi o primórdios, né? Depois do pecado, a aliança que Deus fez com o ser humano. Ele falou o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então Deus falou, vocês pecaram. Alguém vai ter que morrer no seu lugar. Então eu vou pôr a inimizade entre você e a serpente. A serpente não iludiu Eva? Então falou agora, e esse filho, você vai ter um descendente. E esse descendente vai ser ferido no calcanhar pela serpente, mas esse descendente vai matar essa serpente. Então nós vemos aqui Deus estabelecendo aliança. Mas no decorrer da história, nós vamos ver que Deus fez várias alianças com a humanidade. Ou seja, ele usou vários fragmentos de uma aliança só, porque Deus fez uma aliança só com o ser humano. Mas ele usou diferentes métodos para ratificar, para aperfeiçoar, para complementar a primeira aliança, a aliança que ele fez de salvar a humanidade. A aliança que Deus fez com Adão e Eva e com a humanidade, né, seus descendentes, era salvar a humanidade, pagar o preço do salário do pecado. Então nós vemos aqui que nós tivemos algumas alianças. A primeira aliança, ou do jeito que eu estou aqui explicando para vocês, eu colocaria como segundo, eu coloco, né, ali em Gênesis 3,15, como assim, sendo assim a primeira aliança. Mas a maioria dos teólogos não fazem assim, já a partir da aliança com Noé. Então Deus fez uma aliança com Noé. Quem foi Noé? Foi um homem que vivia ali no mundo, e o mundo tinha chegado a um ponto tão terrível, depois dos 10 patriarcas, né? O mundo chegou a um ponto tão terrível que Deus até se arrependeu de ter criado o homem. Falou, Noé, não dá. Aqui o mundo chegou, porque o povo daqui vivia 800 anos, 900 anos. Você imagina homens altos, fortes, longevos, inteligentes. Imagina um desse mal vivendo. Imagina um Hitler vivendo 800 anos. Dá para imaginar? Não é bom nem pensar nisso, né? Então veja, Deus falou, olha, o coração do homem é continuamente mau. E esses homens fortes, inteligentes, vivendo assim. E o mal não estava em todos. E Deus achou só um punhadinho de gente. Noé, seus filhos, as mulheres dos filhos dele e a mulher de Noé. E Deus falou, vou destruir a terra com água. Não chovia. Vou destruir a terra. E Deus chamou Noé e falou, Noé, eu vou fazer uma aliança com você. E é aqui a primeira vez, olha aqui em Gênesis capítulo 6, que aparece a palavra Berit. 6,18, olha aqui que interessante. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Falou, Noé, eu vou fazer uma aliança, um contrato, um concerto com você. Eu vou salvar você. Vai vir dilúvio, vai destruir todo mundo vai morrer, porque eles não se arrependiam. E Noé pregou muitos anos, construindo a arca. Cada martelada, cada prego que colocava, cada árvore que era cortada,
era uma pregação. E o povo era rindo de Moisés. Estou ficando louco, Moisés. Nunca choveu, nunca caiu água do céu. E Noé fez um contrato ali com Deus. Ele entrou na arca, veio a chuva, choveu, aquela história toda que nós conhecemos. Alguns acham que isso aí é história da carochinha, né? Não, é verdade. A Bíblia, ela sempre descreve. E depois que eles saíram, né, da arca, Noé fez um altar. E quando ele olhou, ele viu o arco-íris. Até então não tinha aparecido o arco-íris. Porque o arco-íris forma como? Água e sol. Então, não tinha chovido ainda. E deu aquele arco mais lindo. E Deus falou, Noé, você está vendo esse arco aí? O arco-íris, com as suas cores. Falou, esse arco aí, toda vez que você vê esse arco, todo ser humano que vê esse arco, é para lembrar que eu não vou mais destruir o ser humano com dilúvios, com água, né? Todo mundo, a humanidade, encher a terra todinha de água. Então Deus fez ali um contrato. Houve aliança antes do dilúvio e aliança pós-dilúvio. Falou, tá vendo, Noé? Você vai ver esse arco. Você vai lembrar da minha aliança. Então foi a primeira aliança, a aliança noaica, aliança com Noé. Muito bem. E depois de um tempo, o ser humano já estava realmente, já de novo, né, com o passar do tempo, o paganismo, o ser humano, né, muitos seres humanos longe de Deus, o paganismo reinante, idolatria. E Deus vê lá no mundo um homem que era íntegro. Falou, esse homem aí vai poder fazer comigo uma aliança. E ele vai lá, tira Noé. Aliás, Abraão. Vem cá, Abraão. Eu quero fazer um contrato com você, um concerto com você. Tá? Eu vou fazer esse concerto com você, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Farei de você uma grande nação. Está escrito aqui em Gênesis capítulo 12. Sai da sua terra, da tua parentela. Vai, e ser uma bênção. Todas as famílias serão abençoadas por você. E Deus fez uma aliança com Abraão. Fazer dele uma nação que seria uma luz, um farol para o mundo pagão, para o mundo em todas as eras. E Deus falou assim, ó, Abraão, essa aliança, ela tem que ter um sinal. Lá com Noé não foi o arco-íris? Agora vai ter que ter um sinal. E esse sinal vai ser na carne. Todo ser macho, ou seja, todo homem, seus descendentes, e você também, que ele foi circuncidado, vocês vão ter um sinal desse concerto, dessa aliança, a circuncisão, na carne. Interessante, né? A gente acha até estranho, nossa, fazer um sinal na carne, mas foi assim que Deus fez. E o povo judeu até hoje, eles têm essa prática da circuncisão. O menino, ao 8º dia, ele é circuncidado. E Deus fez essa promessa a Abraão e a sua descendência. Bem, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó as 12 tribos. Eles cresceram. Aí tem a história de José, que vai para o Egito. Aí vem a fome, José traz Israel, né? Jacó com a família, umas 70 pessoas, vem tudo lá para o Egito, morar na terra de Gósen. Lá eles ficam, José morre, e um faraó escraviza esse povo fica escravizado 400 anos, ou 430, como queiram, e depois agora, Deus vê a amargura daquele povo e chama um homem para ser o libertador do povo de Israel da terra do Egito. Deus o salva já lá com 3 meses de idade, lá no rio Nilo, e esse homem é Moisés. E Deus fala, vem cá, Moisés, eu vou libertar esse povo. Aí vem as 10 pragas, nós conhecemos a história, e Moisés tira esse povo, 2 milhões de pessoas. Era 600 mil homens. E contando, né, quem entende de matemática e faz as contas, diz que eram 2 milhões de pessoas. E leva esse povo, atravessa o Mar Vermelho, aí eles chegam no Monte Sinai. Deus fala assim, Moisés, eu preciso educar esse povo. Você põe muita educação,
esse povo precisa aprender minhas leis, ficaram escravos, esqueceram de muitas coisas. Eles aprenderam muita coisa no Egito e eu quero fazer agora uma aliança, um contrato, um concerto com o povo. Já fiz com seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Agora é com eles. E Deus então chama Moisés, instrui o povo para que ficasse perto, mas não que chegasse perto do monte. E Deus ali, Moisés sobe, Deus dá as leis, as 10 palavras, os 10 mandamentos, com trovões, com fogo. E Deus ali, com seu próprio dedo, escreve as tábuas, né, de pedra e põe os 10 mandamentos. E fala, olha, fala para o povo, essas minhas leis. Se eles me obedecerem, vai acontecer isso de bênção. E se Deus tem uma lista das bênçãos. Mas se vocês não obedecerem, tem essa lista de maldições. Ou seja, as consequências. A Bíblia usa essa palavra maldição, parece que é uma palavra forte, mas são consequências. E Deus faz esse contrato. E o povo diz, mas é tudo que o Senhor falar, nós faremos. E Deus deu a lei, escrita em pedra, quer dizer, pedra porque não acaba, é permanente. Então, nessa aliança com o povo de Israel, que agora esse povo seria um povo separado, santo quer dizer separado, né, exclusivo, Deus deu um sinal, que é a lei, a sua palavra. Muito bem. E será que tem mais alianças? Tem. A aliança davídica. Aliança feita com o rei Davi. Com o rei Davi. Deus tinha prometido lá no Éden, por inimizade, o seu descendente vai ferir a cabeça da serpente. E Deus disse, através de Jacó, que Judá, dele seria o cetro, que ia reger o povo, Judá. E realmente, Davi é descendente de Judá. E Deus um dia chamou Davi e falou, vem cá, Davizinho, quero conversar com você. Você realmente é um homem segundo o coração de Deus. Davi fez muitas coisas erradas, mas uma coisa que Davi fez, nunca abandonou a Deus. E falou, Davi, eu vou fazer um concerto com você, um trato, uma aliança. Não usa aqui, quando Deus conversou com Davi, a palavra berite, mas o conceito está inserido. O cetro jamais vai apartar da sua descendência. Você vai reger para sempre. Aí você pergunta, se você for em Israel hoje, não tem nenhum, o Benjamim está lá, o primeiro-ministro, tem nada a ver com Davi. Não, porque realmente como nação, Israel deixou de ser o povo de Deus. Mas Jesus Cristo é descendente de quê? Ele veio da linhagem de Judá. José era descendente de Judá. Jesus é o filho, é a raiz de Jessé. É a raiz de Jessé. Então Deus fez esse concerto. E esse concerto vai ser totalmente cumprido quando Jesus voltar e nos levar, porque ele já é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Mas finalmente, quando o pecado deixar de existir, Jesus vai vir como Rei dos Reis, Senhores do Senhor. Porque quando ele veio a primeira vez, ele veio como uma criança indefesa. E ele morreu em nosso lugar. Bem, o tempo passou. O povo de Israel, chegou um tempo em que Deus falou assim, chegou a plenitude do tempo, é necessário que o Messias apareça, porque havia a promessa do Messias. E Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio, nasceu filho de José, filho de Maria, filho do Espírito Santo e filho também da carne, né? Deus encarnado. Ele veio, ele morreu, ele viveu, nos ensinou a viver, ensinou, deixou as suas palavras, os seus ensinamentos. E Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, está no céu intercedendo por nós. E com a morte de Jesus, Jesus estabelece chamada a nova aliança. Nova aliança. As outras alianças, né? O arco-íris, a lei, porque a lei nos salva. A lei nos leva a Jesus, o Salvador. Ela mostra que precisamos de um Salvador. Lá no sinal foi a lei. Com Davi, ele prometeu que o reino
jamais sairia da linhagem de Davi. E agora Jesus, ele simplesmente cumpre, ele simplesmente realiza todas as outras alianças. Por que é chamada nova? Nós vamos ver. Então Jesus, com o seu sangue, como mesmo ele disse, o sangue da nova aliança, que será derramado, que foi derramado para vocês, eu estabeleço uma nova aliança. Então Jesus estabelece então agora um novo testamento, uma nova aliança, através do seu sangue. Mas por que fala nova aliança? Quando a gente fala em nova aliança, dá a impressão que é uma outra diferente. Então que aquelas outras não teve validade? Não, nós vamos ver. Porque Jesus cumpriu tudo que estava lá no santuário, o cordeirinho que morria, tudo foi, Jesus cumpriu. Por isso que a gente não mata mais cordeirinho, porque Jesus, o sacrifício perfeito, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que quer dizer novo? Será que eu vou lá na concessionária, eu tenho um Classic. Já não fabrica mais o Classic, ele deixou, não tem mais esse carro. Então, só tem velho agora, só velho. Não tem um outro em igual qualidade, mais novo. Então, eu vou ter que partir para outro tipo de carro, porque o Classic não tem. Então, com isso já dá para entender o que é novo, né? Porque na língua grega tem duas palavras para novo. A primeira é neos e a outra é kainos. O grego, por isso que a gente tem que entender um pouquinho a Bíblia, até estudar um pouquinho, e qualquer pessoa pode adquirir dicionários gregos, que explica tudo isso aí. Então, neos quer dizer jovem, novo, acabou de sair. Né? Quando eu comprei meu Classic, que eu tirei 0, né? Ele era novinho, ele era novo para mim. Hoje, ele está velho. E eu não posso comprar outro porque não tem outro modelo igual. Não tem. E neos quer dizer jovem, quer dizer recente, novo no sentido de tempo, recém-formado, recém-criado. Não é? É isso que é novo. É neos em grego. Agora, kainos quer dizer novo em qualidade. Ou seja, um modelo novo, mas igual ao antigo, só que é novo. É melhorado, de maior excelência, é melhor em qualidade. Então, quando lá Cristo falou, esta é a nova aliança, e Paulo também fala sobre a nova aliança, ele usou o termo kainos, e não neos. Então, novo em qualidade. Ou seja, querida mulher, Jesus ele estabeleceu a nova aliança, a kainosa aliança, ou seja, uma aliança melhor, completa. E não vai existir uma outra aliança, não. Nós vamos comemorar, que Cristo falou, até que eu comemore com vocês, eu não vou tomar do suco dessa vide, até que eu comemore com vocês no reino dos céus. Então veja, essa nova aliança seria diferente das outras alianças, porque agora foi ratificada, foi alicerçada com o sangue de Jesus. Todo o sangue de bode, de ovelha, do passado, os altares que Abraão fazia, que Jacó fazia, Isaac fazia, o primeiro cordeirinho que morreu lá no Éden, não é? Que Deus fez as vestes de Abraão. Tudo aquilo só representava Cristo Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, essa nova aliança que Cristo estabeleceu com a sua igreja, agora não seria um povo, mas seria uma igreja, né? Uma congregação de todos os povos. Por isso que ia cumprir a primeira aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Jesus veio de Abraão. Então agora todas as famílias com Jesus, não é, a nova aliança, teriam oportunidade. Deixou de ser a circuncisão como sinal de aliança. Não precisa, ficou no lugar da circuncisão como sinal de que eu fiz um contrato com Deus.
é o batismo por imersão. Isso ficou no lugar da circuncisão. Quando eu batismo, as pessoas veem que eu batizei, eu estou dizendo, eu aceitei uma aliança com Jesus. É isso que quer dizer. Querida mulher, o que significa para você aliança? Tem você uma aliança com Jesus? Você fez uma aliança com Jesus? Um pacto com Deus? Um pacto com Jesus? Um pacto com o Espírito Santo? Eu usando essas alianças, né, essas fases da aliança, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, ou seguintes reflexões. Em que estágio do seu relacionamento com Deus, o estágio da aliança que você tem com Deus, que estágio que você está? Você está na aliança noaica, que nome esquisito, né? Noé, para simplificar. Ali na aliança com Noé, Deus fez uma aliança com todo o povo, com todo mundo. Era uma aliança soberana. Deus é soberano. Será que você acredita que Deus é soberano da sua vida? Que Ele protege os seres humanos? Ele falou, eu não vou destruir a terra com água, toda a terra. Então, será que você acredita que Deus cuida de você? Será que você está, em que estágio você está? Na aliança abraâmica? Deus está pedindo para você, como pediu para Abraão, sair da sua terra, sair do seu mundo, sair dos seus pecados, ir para a terra de Canaã, ou seja, obedecer a Deus, segui-lo, né? Ter uma peregrinação de fé até chegar à Nova Canaã? Será que você está na aliança lá feita no Sinai, aliança mosaica? Você acredita que Deus pode tirar você do Egito? Deus quer tirar você do Egito e levar para a terra prometida. E Ele está dizendo, olha, para você chegar na nova terra, você tem que obedecer às minhas leis. A lei dada lá no Sinai. No Sinai, você acredita nos 10 mandamentos? Quem sabe você está no estágio da aliança de Davi, davídica? Acredita que Deus vai cumprir a sua promessa de um reino eterno, sendo Jesus o rei e o Messias? Será que você está rejeitando o mundo, os senhores deste mundo, para aceitar a Jesus como rei e salvador da sua vida? Sabe, queridas mulheres, todas as alianças apontavam para a aliança maior, aliança real, completa, Jesus. Ele derramou o seu sangue, ratificando essa aliança com a humanidade. Mas a aliança que Cristo fez, através do seu sacrifício, que Ele faz no céu, intercedendo por nós, só é válida se você e eu aceitarmos. Não tem nenhuma validade se você não aceitar. Se você não apropriar dessa aliança e fazer uma aliança com Ele. Senhor, eu aceito os termos do seu pacto. É igual um casamento. Aceitar a Jesus é um casamento. Só que é um casamento que dá certo. Pelo menos da parte de Cristo dá certo. Se não dá certo, é que você que não está querendo. Sabe, lá no Sinai, a lei foi como um sinal, o selo. Com a nova aliança, é o sangue de Jesus. E a lei deixou de existir com a nova aliança? Não. A lei continua sendo a mesma coisa, apontando para o Salvador. E na nova aliança com Cristo, a lei teria um brilho maior, que está escrito lá em Jeremias. E imprimirei as minhas leis no seu coração, na sua mente. Deus escreveu nas pedras. E agora com a nova aliança, Deus vai imprimir no coração. Ou seja, ter essa lei dentro de nós. Eu pergunto, quer você fazer uma aliança com Deus? Quer fazer uma aliança com Jesus? Quando você casa, você se compromete a ser fiel. Viver exclusivamente para a sua esposa ou para o seu marido. Aí fala até que a morte separe, não é? Aqui, com Jesus, nem a morte separa. Porque quem morrer em Cristo há de ressuscitar. Então vale a pena fazer uma aliança com Deus. Querida mulher, eu insisto, eu apelo para que você, não importa a sua religião, faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança de fidelidade.
de amar esse Jesus, porque Ele fez tudo por você. Oxalá que você faça essa aliança. Nós iremos continuar nosso estudo, né, sobre a Bíblia. E hoje nós aprendemos Bíblia, que significa, né, coleção de livros, mas o nome da Bíblia é Escrituras Sagradas. A Bíblia é dividida em duas grandes, né, divisões, o Antigo e o Novo Testamento, ou Antiga Aliança, Novo Testamento. E nós vimos que, na realidade, a Bíblia é uma aliança só que foi usada em dois momentos, né? Lá com o povo de Israel e depois continuou com a igreja. Que você realmente estude a Bíblia, aprenda mais. Nós vamos começar a estudar no próximo vídeo sobre, né, os aspectos assim, bem específicos da Bíblia. Nós vamos estudar até quando eu tiver vida sobre a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, dessa nossa conversa, coloque o seu like, faça algum comentário, se inscreva se você não se inscreveu ainda. Há muitos assuntos interessantes aí no nosso canal, na nossa lista aí de vídeos, tá? Aliás, eu tenho no WhatsApp um grupo, chama Saia dos Casulos, que é um grupo de oração. Se você quiser participar, tem embaixo aí o número do meu contato. Só dizer, eu quero participar, eu coloco você, adiciono. Eu oro todos os dias, vou telefonando para essas pessoas, né? Converso com essas pessoas, essas mulheres que participam desse grupo. Então, eu convido você a ser uma mulher livre, uma mulher que saia dos casulos. Então, até a nossa próxima conversa sobre a Bíblia. Shalom, shalom, até breve.